Paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Nós vamos dar sequência nessa série de mensagens. E essa série tem abençoado muito as nossas vidas. O livro dos Salmos é um livro maravilhoso de se compartilhar. É um livro maravilhoso para a gente aprender mais da palavra de Deus e daquilo que Deus está fazendo ao longo da história e daquilo que Deus está fazendo na nossa vida também. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 129. Nós vamos compartilhar hoje o Salmo 129, sob o tema Escolhendo a Persistência. Esse salmo é maravilhoso. Eu confesso a você que, preparando essa mensagem, eu li, reli muitas vezes esse salmo. E sabe quando você lê um texto da Bíblia que você fala assim, meu Deus, parece que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Parece que eu nunca tinha analisado esse texto com tanta profundidade. E eu quero compartilhar algo com você nessa manhã. Mas antes eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho aí, sentado onde você está. Você, se possível, colocasse sua mão assim sobre o seu coração, você fechasse seus olhos, fizesse uma oração, falasse com Deus, porque Ele está nesse lugar e Ele trouxe você a esse lugar. Ele te trouxe aqui por uma razão bem simples, Ele quer falar ao seu coração. Espírito Santo de Deus, nós confiamos na Tua direção, nós confiamos que o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas, que o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós nos momentos mais difíceis, que o Senhor é aquele que tem trazido alegria sobre o nosso coração também, ó Deus, nos concedendo vitórias em meio às lutas que nós enfrentamos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, nos abençoado de uma maneira, ó Deus, singular. Porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e hoje, ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, com o nosso coração sedento, ó Deus, da Tua presença. Queremos, ó Pai, absorver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui, ó Deus, por meio da Tua palavra, Deus. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que traz transformação verdadeira, ó Pai. Que essa palavra, Deus, encontre lugar na nossa alma nesse momento. Que o nosso coração, ó Pai, que talvez entrou aqui agitado por tantas coisas, ó Deus, que tem acontecido na nossa vida, que o nosso coração possa encontrar a paz do Senhor nesse momento, ó Deus. Que todas as vozes desse mundo, ó Pai, que estão como um turbilhão, ó Pai, talvez na cabeça dos seus filhos aqui, ó Deus, fazendo com que, ó Deus, o coração deles esteja agitado demais, que essas vozes sejam silenciadas, ó Deus, e nós encontremos nesse momento paz, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a gente, para perceber, ó Deus, os apontamentos do céu para a nossa vida, Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, seu Filho, em quem nós cremos e confiamos para sempre. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 129. Eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Você tem esse salmo aí no seu esboço também, para que você possa acompanhar. Pode acompanhar aqui à frente também, da maneira como você achar melhor. Diz assim: desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga, desde a minha juventude os meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem envergonhados e derrotados todos que odeiam Sião. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga, o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos
em nome do Senhor. Esse salmo que nós desconhecemos o autor, não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo, ele traz um profundo sentimento de gratidão. E ele traz um profundo sentimento de confiança em Deus. E ele traz também um profundo sentimento de confiança na soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? Se não, em palavras simples, dizemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Não somente na sua vida, mas de todas as coisas que acontecem no universo. Todas as coisas que acontecem no decorrer da história, boas e ruins, Deus é aquele que não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle. E esse salmo vem expressar a confiança na soberania, no cuidado de Deus. Uma gratidão profunda, porque Deus é aquele que está cuidando do seu povo. E esse salmo, ele é interessante, ele está contando a história do povo de Deus de uma maneira personificada. Ele está falando como uma pessoa, mas na verdade ele está se referindo a toda a história da nação de Israel. Ele fala como alguém que está ali contando a sua história, mas na verdade esse salmista está contando a história do povo dele. Ele está contando a história da nação de Israel. Ele está olhando para o momento do êxodo ali no Egito e de todas aquelas perseguições que o seu povo havia sofrido no Egito, tanto tempo de sofrimento, e Deus que levanta um líder chamado Moisés para tirar esse povo dali. Esse povo que sofreu tantas barreiras ao longo da caminhada até chegar nessa terra prometida. Esse povo, depois que se estabeleceu ali na terra de Canaã, que sofreu perseguição dos seus vizinhos. E interessante, sofre até hoje. Né? Sofre até hoje. Esse povo que passou por tanto sofrimento, ele se utiliza aqui de alguns recursos literários, ao ponto de falar algumas coisas que a gente não consegue nem imaginar como seria. Mas ele diz no versículo 3, as minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. É como se ele estivesse dizendo assim, eu apanhei tanto, eu sofri tanto, esse povo sofreu tanto, essa nação sofreu tanto, que é como se alguém tivesse deitado a gente no chão e passado um arado por cima. Você consegue imaginar isso? A gente tem sofrido, a gente tem apanhado, a gente tem passado perseguições, a gente tem passado calúnias, difamações, mas no meio desse salmo, mesmo falando de toda essa dor, de todo esse sofrimento, ele renova a sua fala de confiança no poder de Deus. Isso são coisas que a gente precisa aprender, mesmo no meio das piores dores, mesmo quando a gente leva até Deus as nossas dores, os nossos sofrimentos, falando, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo aqui? Parece que estão passando um trator nas minhas costas com um arado, eu não sei o que fazer, mas no meio de tudo isso, Ele renova a sua fala de confiança. Mas eu sei que Deus é justo. Mas eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Mas os meus inimigos que me perseguiram, nunca me derrotaram. Eu estou aqui, eu estou de pé, eu estou vivo. E ele vai mostrando como Deus sempre cuidou desse povo ao longo do tempo. Ele vai mostrando como Deus sempre esteve ali, presente. Como Deus sempre esteve mostrando e revelando a sua presença abençoadora no meio de tantas dificuldades. Eu estava lendo um comentário do teólogo chamado Moody. E o Moody ele diz o seguinte, recordando os problemas passados, o salmista renova sua confiança. Enquanto seus apelos em relação ao futuro resultam na certeza de alívio. Quando ele pensa no passado, ele renova a confiança dele em Deus. E quando ele coloca ali diante do Senhor as suas angústias em relação ao futuro, quando ele faz isso, isso resulta em alívio para a alma dele, porque ele sabe que tanto no passado Deus cuidou dele, quanto será o mesmo Deus que cuidará dele no futuro.
O Deus que cuida de você hoje é o mesmo Deus que continuará cuidando de você no dia da manhã. Sabe, quando eu leio esse salmo, eu fiquei pensando, lendo esse salmo, que esse salmo é a história da igreja de Cristo. A igreja que enfrentou tanta perseguição, a igreja que já enfrentou tanto escárnio, a igreja que já enfrentou, inclusive, escárnio de autoridades religiosas, se passando por alguém que detém toda a autoridade em nome de Deus e, na verdade, zomba daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas de bom. A igreja que passou por tantas pessoas ruins, a igreja que enfrentou impérios, a igreja que enfrentou perseguições. E eu, um dia compartilhando aqui com os adolescentes numa célula, eu disse assim, nós às vezes reclamamos das nossas dores, das nossas dificuldades, e aí quando a gente lê a história da igreja, quando nós lemos os nossos pais que viveram lá atrás, a história deles, como eles foram perseguidos, a gente tem que recuar um pouquinho nas nossas reclamações e falar, pera lá, eu não sou tão perseguido assim. Porque muitos dos nossos irmãos na igreja do primeiro século foram jogados nas arenas de Roma para que os leões os devorassem enquanto o povo que estava na arquibancada assistia aquilo e aplaudia. Muitos dos nossos irmãos foram, quando Roma conseguiu pavimentar todos os caminhos que conduziam a Roma, chamada de Via Pax ou Via da Paz, caminhos da paz, os nossos irmãos que professavam a sua fé em Cristo Jesus e não se dobravam diante da estátua do imperador, no culto anual do imperador para dizer que o imperador era o Senhor, os nossos irmãos que não se dobravam a isso, eram crucificados ao longo da Via Pax para que todos aqueles que passassem por ali vissem. Muitos dos nossos irmãos foram enrolados em couro de animal, derramado óleo fervente e colocados em postes para iluminar as ruas de Roma à noite, simplesmente por dizerem-se cristãos. E por isso a gente precisa olhar para tudo que a igreja de Cristo enfrentou, para governos corruptos, para governos perseguidores, e quando as perseguições vão se levantando contra a igreja de Deus, nós precisamos perceber que essa é a mesma história, a história da igreja de hoje, a história da igreja de antigamente, mas o Deus que cuidou da igreja lá atrás é o mesmo Deus que continua cuidando da igreja hoje, porque a promessa dele continua sendo verdadeira. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a palavra de Deus. Esse Salmo 129, ele é a minha, é a sua história. Quanta dor você já passou para chegar até aqui? Quanto sofrimento, quanta coisa você já passou lutando aí de sol a sol. Quanta coisa você já enfrentou das pessoas, quanta perseguição talvez você enfrentou ao longo da sua vida. Quantos nãos você recebeu ao longo da sua vida quando você esperava receber um sim. Quanta coisa foi difícil para você, coisas que você passou, e você que está aí me ouvindo, está pensando assim, só eu sei. Quanta coisa causou dor no seu coração. Como você lutou para você conseguir chegar ao fim sem perder as forças. Quantas vezes você sentou no seu sofá, sentou no chão da sua casa, sentou na beira da sua cama, olhando assim e falando, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quantos de nós aqui talvez já vieram a uma celebração como essa, entrando por aquelas portas, sentando numa cadeira dessa, falando assim, Senhor, é a última vez que eu venho nesse lugar. Salmo 129 é a nossa história. Esse salmo é a história de pais que lutam e batalham pela vida dos seus filhos, pela educação dos seus filhos, para poder criar esses meninos nesse mundo que está tão difícil. É a história de mães que enfrentam as dificuldades em duplas jornadas de trabalho, sem deixar a peteca cair, cuidando da casa, cuidando desse homem que de vez em quando você olha e fala, meu Deus, esse homem é doido, me ajuda. Cuidando desses meninos. E eu já disse aqui uma vez, e você sabe, quem tem mais de 2 filhos,
principalmente mãe, né? Você ama esses meninos igual, não tem jeito. É um amor assim, de mãe, né? Amor de mãe, mas você ora por eles diferente, não é? Você ora por eles diferente. Quem tem mais de um sabe. Você ama igual, mas quando você vai orar, fala, Senhor, esse aqui é mais devagar, ajuda ele aí, né? Se não empurrar, não vai. Então você ora diferente. E você vai vivendo nesse mundo, fazendo todos os malabarismos da vida. Esse salmo, gente, é a história de filhos que choram por seus pais, que pedem a Deus que Deus intervenha nessa família, é a história de irmãos que tentam ajudar, cuidar bem da própria família, é a minha, é a sua história. E quando eu olho para esse salmo, eu percebo que Jesus, ele vai trabalhando no nosso coração e que Ele te trouxe aqui nessa manhã por uma razão bem simples. Ele quer que você continue caminhando e que você chegue ao fim de tudo sem perder suas forças. Ele quer que você chegue ao fim de tudo perseverando. E para que a gente possa chegar ao fim de tudo sem perdermos as nossas forças, nós precisamos estabelecer uma prioridade na nossa vida. Nós precisamos estabelecer como prioridade a seguinte verdade: nós precisamos olhar para Cristo todos os dias, para que sempre possamos escolher o caminho da perseverança. Porque simplesmente escolher o caminho da perseverança não é fácil. Simplesmente escolher perseverar quando tudo diz para a gente parar não é simples. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, e tem dificuldades que a gente olha para a nossa vida e fala assim, Senhor, por que comigo? Por que na minha casa? Senhor, por que na minha família? Senhor, por que com os meus filhos? Senhor, por que na minha igreja? E aí a gente começa a se comparar com as pessoas, a gente começa a comparar nossa história com a história das pessoas, e a gente se esquece que nós não temos nada a ver com os outros, e a história dos outros não tem nada a ver com a nossa história. Nós vivemos histórias singulares, individuais, e Deus vai trabalhando na história e na vida de cada um. E que a gente não precisa viver esse tipo de sentimento de comparação. Por que a gente faz isso? Porque às vezes nós tiramos os nossos olhos de Cristo. E aí a gente quer perseverar no peito, na raça, do nosso jeito. Eu vou, eu consigo. E aí a gente vai cansando, a gente vai cansando, a gente vai cansando. Se você quiser perseverar, se você quiser escolher o caminho da perseverança, você precisa olhar para Cristo todos os dias. Porque quando a gente faz isso, as coisas começam a mudar. Agora a questão é, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue olhar para Cristo todos os dias para escolher perseverar? Quando as coisas dizem para a gente parar. Quando as lutas vêm sobre as nossas vidas e tentam fazer a gente desanimar. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, você pode anotar aí no seu esboço também. Você precisa caminhar olhando o passado com uma perspectiva de futuro. Olhando seu passado com uma perspectiva de futuro. Algumas pessoas têm um pensamento que, ao meu ver, é o pensamento mais viajado da história. Eles dizem assim, jogue o seu passado fora. Viva hoje. E olhe para frente. Irmão, não tem como jogar o passado fora. Tem como. Se eu for jogar o meu passado fora, eu vou me esquecer do dia que Jesus entrou na minha vida. Se eu for jogar todo o meu passado fora, eu vou esquecer o dia que eu fui batizado. E ontem eu estava aqui, os meninos sendo batizados, uma bênção. Você que não veio, perdeu, já deixa eu fazer o merchan para o próximo batismo. Vem participar, porque é uma festa, gente, é uma festa. Eu estava aqui vendo o pessoal sendo batizado, eu estava me lembrando, dia 4 de abril de 2004, quando eu desci as águas do batismo, num frio de doer, domingo de manhã, eu acho que era para testar a fé do camarada. E essas coisas alegram o coração da gente. Então não tem como a gente jogar o passado da gente fora.
Mas a gente precisa aprender a olhar para o passado da maneira correta. A gente precisa olhar para o passado com uma perspectiva de futuro. O que é que eu tenho com o meu passado que eu posso aprender para aplicar no futuro? É diferente. É diferente. Nós vemos que se a gente ficar preso no passado, é certeza que a gente não vai conseguir avançar na vida. Você conversa de vez em quando, e às vezes esse alguém é você. Mas você conversa de vez em quando com gente presa no passado, antigamente que era bom. Ô, irmão, o povo de antigamente está tudo já na cova. Hoje é bom porque você está aqui e a presença de Deus continua na sua vida. Antigamente Deus abençoava. Olha, o que aconteceu agora então? Então Deus abandonou o seu povo? Não, porque lá atrás me feriram muito. Mas o que a gente pode fazer para daqui para frente curar essas feridas? Sarar essas dores. Viver numa nova perspectiva. Veja que o salmista ele faz isso. Ele não fica preso na sua frase inicial dizendo assim: desde a minha juventude os meus inimigos me perseguem. Fim do salmo, acabou, era só isso que eu queria dizer. Não. Ele está contando a história do povo de Deus, falando assim, gente, nós sabemos que na nossa história tem muito sofrimento. Nós sabemos que na nossa história tem muita dor. Nós sabemos que na nossa história as coisas não saíram às vezes do jeito que a gente queria. Nós sabemos que na nossa história nós fomos escravizados lá no Egito, 450 anos, várias gerações passando por toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Nós sabemos tudo o que nós passamos, desde a minha juventude os meus inimigos me perseguem. E aí ele diz que todo Israel diga, só que ele não para aqui. Ele não para aqui, ele olha para o passado com a perspectiva de futuro. Ele mostra que Deus, o Deus que é transcendente, o Deus que está além de todas as coisas, é o Deus que é também imanente, é o Deus que está presente com a gente em todas as coisas. Ele diz assim, que todo Israel diga, desde a minha juventude os meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um exercício. Espera lá. Os meus inimigos me perseguiram, mas eu estou aqui. No passado foi difícil, mas eu continuo de pé. No passado foi tenso. Eu sei todas as coisas que eu passei, mas eu continuo de pé. O que eu estou dizendo para você, irmão, não é para você desprezar as suas dores. Despreza a sua dor. E só quem sofre é que sabe dizer o tanto que está doendo. É ou não é? Às vezes você olha para as pessoas que estão ao seu redor, alguém conta uma dificuldade para você, você fala aquela frase sem vergonha que às vezes a gente fala, né? Vamos orar. E você não ora. Você esquece de orar pelo irmão. Vamos orar. Aí você sai dali e a gente é cruel, né? A gente é cruel. A gente sai dali pensando desse jeito assim. É mole demais, né? O homem mole. Se o problema dele fosse o meu problema, eu estava na bênção. Um probleminha desse, rapaz. Mas só quem sofre é que pode dizer o tanto que está doendo. O que eu estou dizendo para você não é para você desprezar a sua dor. Mas você não pode se esquecer de que Deus é maior que todas as suas dores. E que Deus, além de ser maior do que todas as suas dores, é o mesmo Deus que pode trazer cura sobre todas elas. Porque nós estamos vivendo uma época em que nós não queremos cura sobre as nossas dores, nós queremos ficar falando delas. E quando a gente não consegue palco para ficar falando sobre todas as nossas dores, a gente diz assim, ninguém me entende. Ninguém me ama. Quando eu mais precisei, ninguém veio me ajudar. Irmão, você não falou para nós que era o dia que você mais precisava. Você manda um zap para o povo falar, hoje é o dia. Eu preciso é hoje, eu não vai ter jeito. É a hora que eu mais preciso. Nós estávamos tudo lá. Mas você não avisou nós.
Você ficou em casa, chorando. E falou assim, é quando eu mais precisei. Não, irmão. Você não precisa fazer isso. Você precisa de cura para a sua alma. Você precisa fazer esse exercício como o salmista. Pera lá, eu sei tudo que eu enfrentei, mas Deus não me abandonou. Deus, Ele pode trazer cura sobre as minhas dores. Deus pode trazer um bálsamo sobre as minhas feridas. Versículo 3 e 4 ele diz, as minhas costas estão cobertas de feridas como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. E aí ele diz, o Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Quando o meu inimigo tentou me amarrar, me amordaçar, me colocar quietinho no chão, derrotado, o Senhor, que é justo, me livrou de todas essas cordas do inimigo. Irmão, a gente precisa aprender com esse salmo. A gente precisa aprender com esse salmo. A gente precisa olhar para esse salmo e perceber em que ponto da vida nós estamos. Será que você tem caminhado os seus últimos dias preso no passado? Será que você tem caminhado os seus últimos dias, ao invés de cuidar da ferida, você tem valorizado ela demais? A minha mãe trabalha com uma pessoa e toda vez eu dou risada. Quando eu vou fazer exame de sangue, eu lembro disso. Minha mãe trabalha com uma pessoa, ela fala assim, tem coisa que não dá para entender, né? Às vezes a pessoa quer dar aquela valorizada assim no testemunho, né? Ela faz exame de sangue, quando você faz exame de sangue, você sabe, o pessoal coloca aquele, como é que é o nome daquilo? Adesivo. Coloca aquele trenzinho no braço da gente assim, e dali a pouco, o que você faz? Você tira aquilo e joga fora. E a minha mãe contando, ela falou assim, eu dou risada demais, porque quando ela faz exame de sangue e coloca aquele negócio no braço, ela passa o dia inteiro assim. Eu fiz exame de sangue no braço. O dia todo. E será que às vezes a gente não tem vivido assim? Irmão, se você for abrir aqui a caixa do testemunho, tanto de coisa que a gente teria para contar, a gente ia passar o resto da semana aqui contando as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos dilemas, as lutas que nós enfrentamos, mas a gente não pode passar o resto da nossa vida assim, segurando a ferida, segurando a dor. Eu sei que às vezes as pessoas te caluniaram, eu sei que às vezes as pessoas te feriram, eu sei que às vezes as suas costas estão marcadas de tanto que você apanhou da vida, mas Deus é aquele que te sustentou até aqui, Deus é aquele que te guardou, Deus é aquele que colocou você de pé, as misericórdias dele se renovaram sobre você, e você está aqui nessa manhã, porque o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Olhe para o seu passado com uma perspectiva de futuro, porque Deus tem uma história linda reservada para você lá na frente. Não pode parar, irmão. Você não pode desistir. Você não pode passar a vida inteira alimentando a ferida. Não pode passar a vida inteira alimentando essa dor. Eu estava ouvindo há um tempo atrás, na verdade bastante tempo atrás, aquela já falecida atriz Nair Belo, que perdeu um filho na juventude. Ela é uma mulher muito alegre, muito alegre, muito alegre. E o entrevistador perguntou para ela assim, você é uma pessoa tão alegre, você passou por tanta dificuldade. E ela disse o seguinte, eu pedia para Deus que Ele me ensinasse a sorrir de novo. Quando eu passei por tudo aquilo, eu pedia para Deus só, Deus, me ensina a sorrir de novo. E ela falou, e nem era só por mim. Nem era só por mim. Eu percebi que nos primeiros meses da minha dor, as pessoas vinham e me confortavam e me abraçavam e falavam, que difícil, né? É difícil, é complicado. Conforme foi passando o tempo, eu ficava lamuriando ali e tal, e as pessoas, é complicado mesmo, né? E tal. Como disse um comediante esses dias, né?
Brasileiro é terrível. Quando ele não quer dar bola para o que a pessoa está falando, a gente fala assim, é difícil, né, velho? E sai. E ela falou, eu comecei a perceber que as pessoas já não... E ela falou, e com 6, 7 meses, eu percebia que eu estava insuportável. Ninguém conseguia me ver, mas falava, já vem chorar o menino de novo. Então eu comecei a pedir a Deus que o Senhor me ensine a sorrir novamente. Por quê? Porque nós não podemos viver dessa maneira. Não há como ter vida saudável dessa maneira. Não há como nós vivermos com o coração preso lá atrás em tudo aquilo que a gente passou. Que a gente possa olhar para o nosso passado com a perspectiva de futuro. Se eu passei por tudo isso e eu estou de pé, é porque o meu Deus continua me sustentando. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para Cristo todo dia para escolher o caminho da perseverança? A gente faz isso compreendendo que tudo na nossa vida começa e termina com Deus. Tudo. Tudo começa e termina com Deus. Não começa com a gente e não termina com a gente. Nós cantamos aqui aquela canção do Grupo Morada, é tudo sobre você, Senhor. Mas às vezes a gente acha que é tudo sobre a gente. Esse salmista que escreveu o Salmo 129, ele traz essa perspectiva. Ele traz isso para o coração da nação, quando ele começa já dizendo que todo Israel o diga. A gente foi perseguido, a gente sofreu dor, padeceu isso, padeceu aquilo. Só que ele usa aqui uma conjunção adversativa. Todas as vezes que ele fala sobre uma dor, ele diz, mas. Aí ele vai falando sobre o seu sofrimento novamente, ele diz, porém. E esse mais, esse porém, ele precisa estar presente na nossa vida. Ele precisa estar presente na nossa mente. Esse mais e esse porém, eles precisam estar presentes no nosso coração, nas nossas orações. Porque é esse mais e esse porém que faz a gente compreender que tudo começa e termina com Deus. Ele fala da sua dor, ele fala do seu lamento, mas ele diz assim, o Senhor, porém, é justo. Quem é que é justo? Eu ou o Senhor? O Senhor. Porque vamos falar a verdade. De tudo que você já enfrentou na vida, se você fosse fazer justiça, nas injustiças que você passou, se você fosse fazer justiça com as suas próprias mãos, como é que você resolveria o BO? É ou não é? Tem hora que a gente resolve na conversa, tem hora que você tem vontade de esganar alguém. E você é humano, irmão. Se você nunca teve essa vontade, louvado seja Deus, ensina nós. É verdade. Tem hora que você resolve no tete a tete, tem hora que você tem vontade de partir para agressão física. Não é, Miguel? É tenso. E a vida é ao vivo. Eu já falei aqui uma vez, a família da gente é assim, né? Você já teve naquele almoço de domingo, que está tudo bem. De repente alguém fala alguma coisa e o pau quebra. E chega no final do almoço, está todo mundo brigado e você não sabe o que aconteceu. Para poder contar para os outros. É claro que você vai contar para alguém, né? Ela estava almoçando na casa da minha cunhada. E todo mundo brigou lá, nem sei o que aconteceu. A vida é assim, gente. A vida é ao vivo. As coisas são difíceis para todo mundo. Então, se depender da gente, se depender das nossas escolhas de todos os dias, se depender do jeito que a gente acha que a vida tem que ser resolvida,
se depender do jeito que a gente acha que a vida tem que acontecer, as coisas vão sim dar errado. Mas quando a gente começa a compreender que tudo começa e tudo termina com Deus, a nossa perspectiva muda. O salmista está escrevendo a história do seu povo dizendo: meus inimigos me prenderam com cordas. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Deus não vai olhar para você atravessando injustiças e vai ficar calado. Você pode ter certeza que na hora certa, no momento certo, Deus irá agir sobre a sua vida. Porque Deus não é injusto. Esse mais e esse porém muda a perspectiva das nossas orações. Ele diz assim: recuem envergonhados e derrotados todos os que odeiam Sião. E nós já aprendemos aqui algumas mensagens atrás a respeito de Sião, esse lugar que simbolizava o lugar da presença e do manifestar de Deus. A cidade ou o monte onde Deus habita. O que o salmista está dizendo assim, que recuem envergonhados todos aqueles que odeiam o manifestar da presença de Deus, todos aqueles que odeiam o lugar onde Deus habita. O que o salmista está dizendo? Eu não vou agir por conta própria. Eu confio na justiça que vem dos céus. Eu confio na justiça que vem de Deus. Eu confio no cuidado de Deus. Eu não confio naquilo que eu mesmo possa fazer por mim. Por quê? Porque eu mudo. Porque o meu coração muda, o meu coração oscila. As minhas emoções mudam. Você já teve um momento de discussão com alguém e que você jurou inimizade para o resto da vida? E você fala, mas eu vou resolver com ele. Ele não poderia ter falado. Aí você começa a conversar, aquela conversa para dentro, que é terrível. A conversa para dentro é pior do que a conversa para fora. Porque você deita ali na sua cama, chuveiro então nem se fala, né? É o lugar que a gente mais resolve as coisas da vida. Você está ali tomando banho pensando assim, ele não podia ter falado daquele jeito comigo não. Oh meu Deus do céu, como é que eu não pensei nessa resposta na hora? Mas amanhã eu vou falar com ele. Amanhã eu vou esfregar o dedo no nariz dele e vou falar para ele como é que as coisas são. Ele não é assim não. E aí você chega, a pessoa fala assim, me perdoe, eu estava errado. Aí você fala, pronto, me desarmou. Não, mas não, me perdoe, eu estava errado. E você preparou a briga inteira na madrugada. O script está pronto. E como é que me pede perdão assim, à vista? Não, nós vamos discutir. Não quero discussão, estou errado. Sabe o que é isso? É você deixar de lado as suas armas. É você deixar de lado os seus roteiros. É você deixar de lado todas as suas capacidades de justiça própria e confiar que Deus é aquele que te guarda. Que Deus está cuidando de você. Que Deus está cuidando da sua vida. Ele fala uma expressão aqui, gente, que eu acho engraçado demais. Ele fala assim, aqueles que odeiam a presença de Deus, aqueles que odeiam Sião, que eles recuem envergonhados e mais, que eles sejam inúteis como o capim que cresce no telhado. Você já conheceu uma coisa mais inútil do que um capim que cresce no telhado? Serve para nada. Não serve para nada. Ele fala que seja assim. Não sou eu que vou me preocupar com um negócio que não serve para nada. Não sou eu que vou desgastar a minha vida com uma coisa que não vai trazer resultado nenhum. E às vezes
Você está achando que todas as coisas começam com você e terminam com você, e que todas as coisas são sobre você, e sobre a sua vida, e sobre a sua história, e sobre os seus gostos, e sobre aquilo que você quer, e por causa disso você está perdendo muito tempo com capim seco no telhado. Quando você deveria se preocupar com a lavoura gigante que Deus tem preparado para você lá na frente. E você está aqui discutindo por causa do capim seco. Ele diz, o capim que não dá nem para amarrar no feixe, o cara deixa de lado. Você precisa entender que todo o poder está nas mãos do Eterno. Todo o poder está nas mãos de Deus. Deus é poderoso, e essa é a expressão da palavra dele. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. De tudo que você já pediu para Deus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas pastor Palma, pera lá, por que Deus não faz na hora que eu quero? Porque você não sabe de nada. Inocente. Mas se Deus sabe de todas as coisas, para que eu preciso orar? É porque você não sabe de nada, irmão. Quem sabe é Deus. Você tem que perguntar para quem sabe. É o mistério da oração, é simples. Se Deus sabe de tudo, você tem que falar com quem sabe de tudo. É ou não é? Por isso você precisa orar. Na oração de confiança no poder do Eterno, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece quando a gente ora com confiança no poder de Deus é que a gente para de confiar naquilo que a gente pode fazer. A gente para de confiar nas nossas capacidades. Porque às vezes a gente se sente muito capaz e quando a gente não consegue resolver uma situação, a gente desmonta e fala, mas eu sempre consegui. Mas quando você vai para a oração na confiança do poder de Deus, você para de confiar nas capacidades próprias e passa a depositar toda a sua confiança em Deus. Fala, Senhor, eu vou fazer, mas aí você ora como Moisés. Se a sua presença não for comigo, não me faz sair desse lugar. Não me faz sair desse lugar. Na oração de confiança no poder do Eterno, acontece mais uma coisa interessante. Você passa a entender a vontade de Deus. Tem coisa que você ora e conforme você vai orando, você vai percebendo que você não precisa tentar dobrar Deus à tua vontade. Porque algumas das nossas orações não é confiança, é a gente tentar dobrar Deus na nossa vontade. Fala, Senhor, o Senhor tem que fazer isso aqui, ó. A gente dá um script para Deus do que Ele tem que fazer e como. E você vai percebendo que, na verdade, Deus vai te direcionando para mostrar para você que não é bem aquilo que você precisa. Que não é bem essa a vontade dEle para a sua vida, mas que, se você continuar confiando, você vai perceber ao longo do tempo que a vontade dEle é melhor que a sua. É melhor que a minha. Que a vontade do Senhor, ela enche o nosso coração de alegria quando a gente se entrega nela. Eu pergunto a você, quantas vezes você já pensou em desistir? E no dia que você tentou desistir, Deus fez alguma coisa. E você falou, tá, Senhor, já entendi, tá bom. Vou continuar. Vou continuar. Vou perseverar, Senhor. Eu conheci a história de um pastor que ele estava com uma congregação pequena, pouquíssima gente mesmo. E ele, antes de sair de casa, falou com a mulher dele, hoje é o último culto, Vamos encerrar, vamos comunicar ao povo que nós não vamos fazer mais nada. Vamos comunicar. Tem essas 5 pessoas toda vez aqui e tal. Chegou no culto 20. Ele olhou para a mulher dele e falou assim, danou-se. Vamos ter que continuar. Vamos ter que continuar. A vontade de Deus é melhor que a sua. Você precisa entender isso. Tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. A sua história não começou com você, a sua história começou na eternidade com Deus.
Efésios diz que Ele olhou na eternidade para você com amor. Que Deus desde a eternidade já pensava em você. Que a sua história não está passando despercebida dos olhos de Deus. Deus está cuidando de você. E tudo termina com Ele na eternidade. Ele diz o seguinte no versículo 8, eu acho legal essa expressão. Que ninguém que passar por eles diga, o Senhor os abençoe. Ele está falando dos inimigos de Sião. Que ninguém que passar por eles diga, o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que quem abençoa não é a gente. Quem abençoa é Deus. Quem abençoa é Deus. Tudo começa e tudo termina com Deus. A bênção vem de quem? A bênção vem de Deus. A graça vem de quem? A graça vem de Deus. A misericórdia vem de quem? A misericórdia vem de Deus. Você precisa aprender a olhar para a sua vida de uma perspectiva diferente. Você precisa aprender a olhar da seguinte perspectiva: Senhor, em que ponto da história eu estou, segundo aquilo que o Senhor tem para mim? Segundo a tua vontade para a minha vida, em que ponto da história eu estou? Não segundo os meus planos, não segundo os meus projetos, não segundo aquilo que eu estabeleci previamente no meu coração, não segundo a história que eu planejei. Senhor, onde é que eu estou de acordo com a sua vontade para a minha vida? Eu estou cumprindo a sua vontade? Eu estou fora da tua vontade, Senhor? Me ajuda a caminhar na mesma perspectiva do Senhor. E eu gostaria de pedir que você ficasse de pé nesse momento. Estamos encerrando essa celebração dessa manhã, que é essa palavra. Mas a gente não pode sair desse lugar sem entender essa grande verdade para a nossa vida. Como eu disse, talvez você entrou aqui nessa manhã e o Espírito Santo de Deus tem ministrado no seu coração e você sabe tudo aquilo que Deus já tem falado com você, mas talvez você entrou aqui nessa manhã para dizer assim: Senhor, é a última vez que eu venho nesse lugar. Desanimado. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo assim: é o meu último recurso, Deus. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu desisto. Talvez você entrou aqui nessa manhã pensando e orando pela sua família, falando: Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Talvez você está olhando para a sua carreira profissional falando: Senhor, eu estou perdido. Eu não sei para que lado eu corro. Às vezes eu tenho o sentimento, Deus, de que eu saio do fogo para cair na frigideira. Eu estou enrolado, Deus. Talvez você entrou aqui nessa manhã incomodado com alguma coisa. Calma esse coração. Deus é soberano sobre todas as coisas. Talvez você está aí paradinho no seu lugar pensando: o que é que vai ser do dia de amanhã? Como eu disse no começo dessa mensagem, Jesus te trouxe aqui por uma razão bem simples. Ele quer que você chegue ao fim sem perder as suas forças. Para que você possa fazer isso, você precisa olhar para Cristo todos os dias, escolhendo o caminho da perseverança. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para ficar caído à beira do caminho. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, e nós já cantamos aqui. E assim que a gente terminar essa canção, eu quero fazer uma oração por você. Mas eu quero que você já faça dessa canção uma oração. Que você já faça dessa canção uma oração do seu coração para Deus. Porque nós precisamos dEle, nós precisamos do cuidado dEle. Aleluia. Preciso dele.
precisamos do Senhor. Diga isso a Ele, diga isso a Ele. Preciso de Ti. Diga isso a Ele. Faça dessa canção a sua oração. Fala isso para Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Como Aleluia. a costa anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Posso esquecer o que fizeste por mim. O Senhor é aquele que tem cuidado de você. Quanto é o céu. O Senhor é aquele que tem cuidado da sua vida, da sua família, da sua casa. Tua misericórdia. O Senhor nunca te abandonou. O Senhor nunca te abandonou. Aleluia. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas, me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Nós precisamos, distante de Ti, Senhor. Posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
Louvado seja o seu nome, Jesus. Porque o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Porque o Senhor tem guardado o nosso coração. Porque nós só estamos aqui nessa manhã, Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre cada um de nós. O Senhor tem sido bom para com as nossas vidas. Eu sei, Deus, que muitos dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai, eu sei que muitos têm enfrentado lutas, dificuldades, ó Deus, tantas barreiras, tantos problemas, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que muitos têm, ó Deus, carregado consigo uma dor, ó Deus, do seu passado, mas que em nome de Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor venha derramar do teu bálsamo sobre as nossas feridas, ó Deus. Que o Senhor venha sarar as nossas dores, ó Deus. Que em nome de Cristo Jesus nós possamos sair daqui nessa manhã com a certeza, ó Deus, de que o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, que o Senhor é o Deus que tem nos ajudado a perseverar, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o Senhor todos os dias, para que a gente possa escolher o caminho da perseverança, o caminho da persistência, ó Deus, e entender que nós não estamos caminhando sozinhos, ó Deus. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, e louvado seja o seu nome. Você pode aplaudir Jesus, amém? Louvado seja o seu nome, Jesus.